Olá, como vai? O Investindo no Futuro está começando mais um episódio que irá nos ajudar a entender melhor como cuidar de nossos recursos financeiros e administrar o orçamento. Hoje vamos falar sobre planejamento financeiro familiar com o professor de matemática Luiz Baeta, da Rede Municipal de Ensino de Santos. Muito obrigado pela presença, professor Baeta. Eu que agradeço a oportunidade de vir discorrer sobre um assunto tão interessante. Quando falamos de planejamento financeiro familiar, estamos nos referindo à rotina de várias pessoas, de faixas etárias e necessidades diferentes, e também de diversos tipos de gastos. Vamos ouvir a primeira pergunta? Vamos. Por que é importante fazer um planejamento financeiro familiar? Bom, é sumamente importante saber fazer esse planejamento financeiro familiar, né? Então, o que está acontecendo hoje em dia? A gente percebe que cada vez mais o orçamento está apertado das famílias, né? E que eles precisam saber administrar para poder ter saúde financeira e entender bem como fazer as despesas das pessoas. Essa coisa de receita e despesa, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto, precisa ser muito bem elaborado, precisa desenvolver essa cultura na família brasileira para que as coisas tenham uma sanidade, uma saúde financeira adequada. É difícil gerenciar isso, né, professor? Quando você tem interesses tão diferentes. A gente fala aqui para alunos da educação de jovens e adultos que muitas vezes têm filhos. E aí, como é que diz não para um filho que pede alguma coisa ou que precisa de alguma coisa, quer dizer, algo que possa estourar o orçamento familiar? Como fazer isso? Como administrar isso, professor? Primeiro, eu percebo com os alunos a dificuldade do entendimento do que se ganha e do que se gasta. Muitos deles nem sequer trabalham, né? Vivem junto com os pais, com os avós. Mas eles precisam, através da escola, através de matérias transversais, como existe no EJA, de ter essa orientação. Tem que saber dizer não, é preciso, é necessário. Porque eles vão gastar um dinheiro que não é deles, ou se for deles, né, eles vão ter dívidas. E isso não é bom, porque a curto prazo, essa dívida vai prejudicar muito essa questão da administração financeira familiar. Eu não posso gastar mais do que eu recebo, do que eu ganho. Agora, o que se tem que se analisar? Toda família tem as suas despesas fixas, quer dizer, aluguel, condomínio, luz, água. Você tem que listar esses valores e você tem algumas despesas que são variáveis. Se quiser fazer alguma projeção de um gasto além, tem que saber de onde que vai reduzir os gastos para poder sobrar um pouco e comprar alguma coisa que venha a ser necessário ou para agradar um filho. Ficou muito claro, professor. A educação financeira começa em casa e todos podem se beneficiar dela. Temos mais uma questão vinda dos estudantes da EJA. Vamos lá? Vamos. Quais são as estratégias para economizar dinheiro em uma família? Bom, o primeiro passo importante é justamente a pessoa, através do estudo, a escola ajuda nesse sentido, ele listar o que ele tem de receita e quais são as despesas que ele tem. Quer dizer, ele tem que enquadrar, é o meu limite, e eu só posso gastar esse tanto. Seria muito interessante também desenvolver a cultura da poupança com os alunos, porque se você tem uma receita e você tem uma despesa, mas que sobre um pouco disso, ou que você faça sobrar economizando, você sempre montar uma reserva. Não importa se é num banco como uma poupança, se é na gaveta de casa, nem que seja 30, 50, 100 reais por mês, com certeza esse dinheiro vai servir para algum fato inesperado, ou até para um investimento de uma coisa que precise futuramente. É possível, através do estudo, você ministrar uma aula, de passar informações mais consistentes e falar para eles, por exemplo, né, algumas estratégias. Gastar o que pode. Evitar de fazer financiamento, parcelas.
evitar de gastar o cartão crédito, jogando o pagamento a posteriori. Quer dizer, compra agora, procura pagar à vista, tá certo? Isso facilita o controle. E vai conseguir até preços melhores. Barganha pechincha, né, Sim, professor? ele vai no mercado procurar algum tipo de desconto, né? Então, tudo isso são orientações que podem ser dadas como exemplo para que eles fortaleçam essa administração financeira familiar. Então, vamos para a última dúvida enviada pelos estudantes da EJA. Vamos lá, professor? Vamos. Quais são os passos básicos para começar um planejamento financeiro familiar? Pois é, eu acho que existem estratégias que podem ser aprendidas no dia a dia e eu vou citar algumas. Você gastar o que está dentro do seu orçamento, não ultrapassar isso em forma nenhuma. Se você precisa fazer alguma coisa, procure esperar um pouco, ter paciência, tá certo? Negociar isso com a família e não fazer o empréstimo, comprar a longo prazo. Não, evita isso daí. Uma coisa que está ajudando muito é que na educação, né, existe hoje em dia matérias que a gente chama transversais, que elas cruzam as matérias tradicionais, como história, geografia, português, matemática. E essas matérias vêm justamente abordar esse assunto. Então, estão trazendo isso para a escola, e que vai ajudar ao aluno, e ele vai levar isso para a família, fazer no sentido inverso, né? O aluno que assiste a aula, que se interessa, que faz lá os probleminhas, que resolve, ele provavelmente tem toda a oportunidade de levar isso e conversar com o pai, com a mãe, com a avó, e levar essa ideia dessa organização, né? Desse planejamento financeiro familiar. Muito obrigado, professor Luiz Baeta. A conversa de hoje foi excelente. Eu agradeço muito a oportunidade de conversar de um assunto que se faz hoje tão importante, porque as pessoas cada vez estão com mais dificuldade de trabalho, de renda, e que elas precisam de orientação para poder administrar os seus ganhos, os seus salários. Isso é muito interessante, então eu fico muito contente, muito feliz de estar aqui e participar com você dessa conversa. Muito bom. O programa de hoje fica por aqui. E não se esqueça, seu maior investimento é o futuro. Até a próxima.